Reciclagem da Visão. E vamos lá, 22h10, graças a Deus, mais uma programação Reciclagem da Visão. Os nossos presbíteros já estão conectados na sala virtual. Sérgio já está conosco aqui. Podemos começar então mais um quadro. Adilson Bolt, de Bento Gonçalves, e Adilon Saraiva, de Butiá, Rio Grande do Sul. Boa noite, Adilson, tudo bem? Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos da mesa do programa Novas do Reino e ouvintes da Rádio TV Minorá. Deus abençoe a todos. Isso aí, Adilson. Temos Adilon aí conosco. Tem que abrir o microfone aí, Adilon. Tá na escuta? Isso aí, tá na peleja aí pra abrir o microfone do Zoom. Tem que clicar ali no cantinho e já vai habilitar o pessoal e vai passar as instruções. Mas é isso aí, graças a Deus, né, Sérgio? Amém. Temos aí os presbíteros do Rio Grande do Sul. Nós podemos então já iniciar aí com o nosso presbítero de Bento Gonçalves, Adilson, para fazer um relatório aí breve para todos nós conhecermos a igreja de Bento Gonçalves e os irmãos aí também conhecerem, mandar a pergunta, mandar compartilhar depois. Durante o programa a gente vai aí interagindo aí, né? Isso aí. Amém. Amém. Então, irmãos, participando assim, antes o senhor me trazia, né? Como é que uma igreja começa, né? E, na verdade, eu peguei é uma obra que já andava, né? Eu já tinha trabalho de outros irmãos lá também. Mas o senhor me trazia o detalhe para lembrar, assim, né? Como é que a gente foi parar? Como é que a gente chega a ser a mais servo de todos, né? Aí eu me lembrando, eu comecei em Caxias do Sul, com o irmão, nosso bispo regional Jefferson Godoy. E eu me lembrava, o senhor me trazia assim, que cada vez que eu ia fazer alguma coisa, ele dizia para mim: irmão, tem mais um pezinho para ti. Irmão, tem mais um pezinho para ti. E ele foi fazendo assim. Foi aumentando. Então ele sempre delegava. Sim. Então, na verdade, eu tive uma escola bem boa, bem formada, né? E sempre delegava a todo mundo ter uma certa atividade. Quanto e é tempo isso que faz hoje... isso, Adilson? Que tu começou? 3 anos. 3 anos. Faz 3 anos que eu estou em Bento Gonçalves, né? Mas no ministério agora, eu tô há 10 anos na igreja, né? No reino, eu estou no reino há 10 anos. Nesse período aí que eu fiquei 7 anos, né? Passei por líder de grupo, eu passei por vice-líder de exército, líder de exército, né? E sempre, né? Todas as experiências que eu peguei nos grupos e tudo mais, vai fazendo com que a gente chegue a um determinado... Até que o senhor coloca, como disse, mais servo, né? Isso lá na cidade de Caxias. Isso, na cidade de Caxias do Sul. E aí o irmão disse: olha, agora tem um peso maior ainda. No primeiro instante eu disse que não. E aí depois de um tempo não deu para resistir, eu tive, senhor, amém, me rendo, estou aqui, né? Mas e graças a Deus, assim, né, irmãos, a gente tenta fazer, eu sei porque, por mais que eu queira fazer o melhor, eu vejo hoje que o ministério que está sendo falado, que a obra do Senhor não é completa. Ou seja, ou melhor, o trabalho que eu faço não é de acordo ainda total com o Senhor quer. E Adilson, agora tu está na cidade de Bento Gonçalves, né? Como é que tá a obra aí na cidade? Então, nós temos, assim, 3 grupos familiares, né? Na cidade, temos a livraria, temos culto nos domingos de manhã, às 10 horas, né? E também temos em andamento também por interior e padrão divino para a família também, em horários e dias diferentes, né? Então, a obra está assim. Também temos um trabalho, que o senhor me trouxe agora, com um testemunho do irmão que teve aqui na reciclagem também. Né? A gente começou um trabalho também no hospital também, né? Fazer um trabalho de formiguinha no hospital, porque não pode entrar, mas a gente pode ficar ali, na entrada, então um panfleto, se colocar à disposição, né? Olha, tem uma oração aqui. Então, estamos fazendo esse trabalho aqui de formiguinha, mas eu creio que ainda é alguma coisa assim que o senhor estava querendo fazer. Legal disso. O que eu gostei de ouvir aí foi o início, né, disso tudo, antes de tu se tornar
presbítero, como é que vai subindo, né, os encargos dos membros dentro da igreja. É dessa forma mesmo que funciona. Passa aqui uma tarefinha, passa ali, vai fazer, tem que botar a mão na massa junto, né? Tem que trabalhar, independente da posição, todos têm que trabalhar. Depois o senhor passa ali o encargo que quer para cada um. Irmão Adilson. Vamos lá, então. Sim. Era a Ana que ia falar. Eu ia perguntar pro Adilson, né, que ele comentou ali que quando recebeu o primeiro chamado, né, ficou meio assim. Como é que foi esse processo de vir do Senhor, esse chamado, aceitar e ir para a cidade, então, que o Senhor trouxe a direção? Primeira coisa, a gente acha que nunca está pronto, né? E aí tu fica com aquele tal do espírito do medo, do receio, e será que vai dar certo? Será que é eu mesmo? Será que tem certeza que é eu? E a gente fica aqui lá, né? Que nem algum irmão disse, olha, imagina quando você recebeu uma ligação do irmão Sérgio, a gente fica apavorado, né? Talvez, que tipo de coisa fazer? Então, a gente sempre, eu creio que a gente tem um certo receio, porque realmente, se tu pode parar a pensar, a obra do Senhor é um compromisso, né? A obra é um compromisso muito grande, levar o evangelho, né? Porque o Senhor ele quer a obra perfeita, melhor possível. E aí tu sempre vai te achar, às vezes te acha menor, mas por achar menor que a gente deve se empenhar e fazer cada vez melhor. Porque tem os modelos, tem o livro Modelo do Reino, né? Tem o modelo que tu viu, da onde tu saiu, tu sai de algum lugar, né? Nós temos o Ministério da Palavra para nos ajudar, nós temos todas essas coisas aí, mas mesmo assim a gente tem um certo receio. Mas graças a Deus ainda isso aí vai rompendo, vai vencendo, assim, né? E a gente vai fazendo a obra conforme tá andando, assim, né? Graças a Deus. Amém. E eu vejo também que essas palavras do ministério agora, se tu me perguntasse há um mês atrás o que eu diria, qual é a maior dificuldade para a obra, eu diria uma coisa. Hoje eu já diria outra coisa. Amém, já mudou então. Que legal. E o Adilon? O Adilon tá lá, tem que liberar o microfone. Não conseguiu ainda. Tá tentando aí. Estamos no processo. E eu vou fazer mais perguntas para Dilson, então, Então, já vamos que lá. ele é o nosso alvo aqui agora, né? Eu ia perguntar pro irmão se tu viu que foi necessário esse acompanhamento que tu teve primeiro de um presbítero, né? Que começou a te dar encargos, mesmo tu não se achando pronto, não sabendo exatamente como que era para fazer, né? Mas tu foi recebendo esse auxílio. Tu viu que isso foi importante na tua vida pro teu crescimento? Olha, irmã, assim, ó, eu vou dizer para você, a gente não exalta homens, mas homens usados pelo Espírito para fazer a obra, eu creio que o Senhor tem bastante na igreja. E eu sou muito grato por isso. Então, hoje também, né, a gente faz em Bento, assim, cerca a cidade com oração, com intercessão, com derramado de óleo. E se tudo isso, todo esse trabalho que a gente faz hoje, eu tenho um embasamento de Caxias. Que legal. Daqui que a gente fez aqui. Então, tudo isso que a gente vai fazer foi muito importante. Muito importante a gente estar convivendo. Eu sempre dizia assim para os irmãos, a melhor coisa que tem, a gente ter o Espírito de Deus. E a segunda coisa é ter irmãos abençoados. E é muito importante. E como é importante a gente ter irmãos assim que a gente possa nos edificar. E assim, eu também poder edificar os outros irmãos que estão na igreja, que estão no corpo de Cristo. Isso é muito importante para nós. Hein, Adilson, e tu tá tendo uma experiência parecida disso que aconteceu contigo aí, onde tu foi tendo essa formação de líder. Hoje, tu cuidando de Bento Gonçalves, tem alguma ovelhinha aí que tu tá conseguindo enxergar o investimento do Senhor e tu tá passando encargos para ela? Algum futuro presbítero aí? Então, vou falar assim, né? A primeira coisa que a gente vê, né, é a mudança que acontece com o trabalhar do Senhor no dia a dia, por exemplo, né? Aí tem os irmãos e tal, e como é que tu conhece, como é que tu vê, como é que estão os irmãos, é quando tu veio compartilhar, né? Verdade. Quando tu deixa eles falar. Quando eles compartilham, tu tá vendo que eles começam, se estão alinhados, compartilhar com aquilo, com o ministério, tu vai ver que aquilo ali já tem uma luzinha ali e tal. Então nós temos hoje lá, na verdade já tinha, né? Já tinha um exército do boi formado, né? E assim por diante. Então, a gente até já tem uma visão de um outro exército, mas por enquanto ainda não está disponível ainda para a gente fazer. Sim. Mas é muito importante a gente estar observando os passos e o falar dos irmãos, e esse falar tu vai entender
aonde ele vai se encaixar, Uhum. em qual parte que ele vai se encaixar, e ali tu vai dando mais um pezinho para ele. Sim, irmão, agora temos que aplicar um PDF. Irmão, agora... E às vezes, naquilo lá que ele tem maior dificuldade, que eu coloquei, assim, uma situação, por exemplo, cura interior Uhum. e um PDF, entendeu? Então, aí tu vai colocando ele e ele já vai passando para os outros, mas antes ele se edifica também. Legal, Ele Adilson. mais se edifica passando do que ouvindo. Uhum. É assim? Isso aí. Quer passar o som aqui com o Adilon? Tá ouvindo, Adilon? Alô, tô ouvindo? Aí, rapaz. Agora sim, tudo conectado aqui. Aí, tem comercial não? Tem. A gente tem 2 minutinhos aqui. Acho que dá pra... O Adilon pode fazer um relato relâmpago aí. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês aí. Peço perdão aí que eu me atrapalhei aqui. Amém. Capaz, acontece. Tudo Vamos certo. lá. Que eu queria compartilhar assim com os irmãos, né? Como é que começou a obra aqui em Butiá, né? Foi através de uma irmã, que eu tinha uma loja, uma sociedade em Porto Alegre, né? E essa irmã, o marido dela tinha uma caminhonete e levou lá para consertar com nós em Porto Alegre, né? Uhum. E essa irmã, ela tinha depressão. E ali começou a obra aqui na cidade de Butiá, né, irmãos? Muito legal. Aí começou a luta, a gente vinha de Cachoeira do Sul, eu e o irmão Paulo Lopes, né? A gente vinha de 15 em 15 dias em Butiá. E aí foi aberto um grupo familiar e aí começou a obra aqui, né? Isso foi em que Mas ano? foi uma luta. Tu te recorda? Isso aí faz mais ou menos, em torno, acho que de uns 9 anos, mais ou menos, aí. Interessante. Uma pergunta aí, Adilon. O que você, vendo essa dica do mês agora, onde tu enxerga assim a necessidade de correção aí na obra de Deus aí na tua cidade aí? Amém. Essa dica do mês foi bem interessante, né? Na construção aí a gente está vendo que Deus está fazendo a verdade uma obra, né, irmãos? Na vida de cada um de nós. E a gente está vendo que foi bem interessante aí esse seminário, né? Que o Senhor nos trouxe agora aí. E a gente está consertando muitas coisas aí que está fora do propósito do Senhor, né? Porque Deus é um Deus de ordem. Uhum. E o Senhor está trabalhando aí nas nossas vidas, né? E creio que é isso aí o que o Senhor quer com cada um de nós. E esse seminário chegou bem na hora, assim, né? De a gente colocar a casa em ordem, né? Para que a gente venha edificar aí os muros. Amém? Uhum. Qual foi o aspecto desse seminário que mais chamou atenção em relação à obra? Olha, irmã, que eu mais estou sentindo, que eu mais eu vejo no seminário, é que, na verdade, muitas coisas, eu estou vendo assim, pela minha vida, né? Eu estou fazendo assim fora do propósito do Senhor, né? Uhum. E aí Deus está ajustando, né? Está me chamando bastante atenção, né? Muitas coisas que eu estou colocando em ordem, né? Uhum. Porque, na verdade, que a gente tem que fazer as coisas conforme o Senhor terminou, né? Conforme ele está escrito no modelo do monte, né? Uhum. Nós já fizemos até estudos no modelo do monte ali, né? E a gente está aprendendo, estou aprendendo bastante aí, né? E por isso que esse seminário aí tá puxando bastante as nossas orelhas, assim, que tivemos um encontro, né? Para nos colocar no plumo, né, irmãos? Amém? Para retificar os muros, né? Então que aqui a obra começou. Pode falar, irmã. O primeiro para ti foi a tua relação com Deus. Isso, correto. Minha relação com Deus, né? E Adilon, por quantas cidades tu já passou na obra do Senhor? Aqui, na verdade, é a primeira, né, irmã? Uhum. Mas aonde tu já passou por Sim. Cachoeira do Sul? Uma pergunta aí. Cachoeira do Sul só auxiliava aí os irmãos aí na obra, né? O Paulo Lopes, essa turma toda aí, o Paulo Lopes, o irmão Flores, né? A gente trabalhava junto aí, né? Uhum. Amém? Mas eu trabalhava em Porto Alegre, né? Eu auxiliava, no caso, no final de semana, que eu vinha para Cachoeira do Sul aí para participar dos grupos, né? E como é que Isso. foi essa experiência em auxiliar nos grupos? Foi uma bênção de Deus. Eu aprendi muitas coisas com os grupos na Igreja na Casa. Muito mesmo, né? Bênção de Deus mesmo, né? Porque, na verdade, assim, eu vejo assim que muita gente tem muita teoria, mas a gente não tem a prática, né? E a gente visitando os grupos familiares, a gente vai aprendendo, né? Ali, ver com os irmãos ali, né? Compartilhar com os irmãos, né? É uma bênção de Deus, é bem edificante, né?
Tanto é que aqui em Butiá começou com a igreja na casa, assim, né? Através de uma pessoa, né? É. E ali nós começamos, né? Há quantos anos já? Já faz isso aí, hoje vai fazer quase 10 anos, né? Tem um comentário aqui da Sandra Tavares que ela colocou: a minha caminhada na Igreja do Senhor Jesus Cristo começou em Butiá, juntamente com a Adilon. Legal. Obrigada, Adilon, pela paciência conosco. Começo bem planejado, o Senhor deu a vitória. Isso aí, obrigado, Sandra, pelo comentário. E Adilson, como é que o seminário Reconstrução Espiritual está trabalhando aí? Sim. Eu vejo, irmão, no contexto que eu falei no bloco anterior, que eu pensava de um jeito e hoje a gente já muda, né? Uhum. E hoje eu vejo, então, o seminário, junto com aquilo que o Ministério está falando, e com esses últimos encontros, que nós temos que ajeitar, é eu, o jeito que eu faço a obra, para ver em que ponto eu estou errado. Uhum. Eu tenho percebido, assim, irmãos, que o entendimento da palavra, assim, que muitas vezes a gente usa a árvore do bem e do mal para levar a igreja, ao invés de levar a árvore da vida. E muitas vezes a árvore do mal é simples de ver, mas a árvore do bem, razão, justiça própria, todas as coisas, né? Foi o que está sendo falado também. Então a gente não está ainda em conformidade com o que o Senhor quer. E o que eu vejo agora é que parece que o tempo encurtou, porque nós temos poucos dias para chegar à entrega. Então, a entrega nada mais é do que eu corrigir aquilo tudo, através do que eu estou vendo no ministério, botar em prática aquilo que eu vi que está errado e eu tenho que acertar. Uhum. Tanto eu como presbitério, ou nos grupos familiares, no conduzir com as ovelhas, o se manifestar, o falar com as ovelhas, o teu proceder, o teu relacionamento em casa, o relacionamento com os irmãos. Então, tudo isso aí é o conjunto do negar-se, né? Que é o conjunto disso aí que o Senhor está falando. A verdade é isso aí. É nós mudar para que o Senhor possa fazer. Mas, por enquanto, a obra ainda não está como o Senhor quer, nem foi falado esse final de semana, nós devia estar em 3 meses aí com muitas ovelhas já, não está desse jeito. Aí a gente começa a analisar assim, não, então eu não estou fazendo conforme o modelo, conforme aquilo que o Senhor quer, então eu preciso, então, o quê? Me alinhar, ver dentro ali que foi falada a palavra de Efésios, aquilo que eu estou ainda na carne, porque eu não vou dizer assim, estou no espírito, não, estamos na carne. Se nós estivéssemos no espírito, o ministério, o conduzir do espírito através do ministério não estaria falando desse jeito, né? Ele estaria muito mais suave. Mas o que eu vi agora é que tem poucos dias para a gente acertar todas essas coisas, né? Adilson, você na cidade de Bento Gonçalves tem algum relacionamento, alguma reunião com os líderes de grupo familiar? Não sei se vocês têm exército Sim, tem o exército do boi, que eu falei antes, né? E a gente faz reunião. Esse último mês aqui não fez, mas a gente tem reunião, de tempo em tempo fazemos reunião com os líderes de grupo e tal, né? E quem quiser participar também, né? A gente acaba fazendo reunião sim. Certo, a gente está falando do seminário Reconstrução Espiritual, tem uma parte lá do seminário que diz que temos que gerar despertamento na cidade onde estamos. Eu queria direcionar essa pergunta ao Adilson. De que forma, aliás, o Adilon, de que forma, Adilon, que o Senhor tem trazido aí para ti quanto a esse despertamento na cidade? O Senhor trouxe alguma estratégia? Como é que está sendo? Assim, eu agradeço a Deus, assim, né? Aqui, na verdade, funciona bastante os materiais da editora Vento Sul. Aqui, o trabalho, assim, que Deus, que eu comecei aqui, que o Senhor me colocou aqui como servo, né? A gente começou aqui com bastante, assim, na verdade, terapia espiritual, né? Aqui a gente faz terapia espiritual com outros irmãos de outras denominações, né? E fica, assim, no caso, assim, faz umas 2 terapias, as pessoas de outra denominação já baixam o aplicativo Pão de Judá e já levam os materiais da editora Vento Sul. Interessante. Né? E aqui nós temos também que é um médico muito amigo nosso, que ele manda paciente dele para nós aqui, né, para a igreja, e tem um empresário também,
e tem mais um radialista que faz divulgação aqui da igreja, né? Opa. Do aplicativo Pão de Judá, né? Faz também divulgação de terapia, dos materiais da editora Vento do Sul, né? Então, na verdade, essas pessoas que não congregam conosco aqui, eles são um evangelista, sem eu saber, eles são usados por Deus, né? Para trazer pessoas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui é muito vendido os materiais da editora, né? Muito vendido os materiais, as pessoas compram muitos materiais da editora aqui, né? Que legal, João. E a obra é assim, é jornal, né? A gente vai pro jornal, né? A gente vai pra rádio, né? E Deus está fazendo a obra, né, irmãos? Legal, a gente vê várias formas aí, né, do despertamento, né, para que todos possam chegar aí até a verdade. E Adilson, como é que tem sido aí as estratégias do despertamento na cidade? Como eu falei antes, né, no caso, eu estou fazendo um trabalho aí, pelas circunstâncias desses momentos que se viveu aí, que o senhor me trouxe foi um trabalho no hospital. Tenho também, com relação a um despertar junto da prefeitura também. Legal. Temos orado muito pelo prefeito e para ele abrir portas lá, mas no momento ainda não abriu uma porta dentro da prefeitura. E eu creio que os materiais também, a gente tem a livraria montadinha, bem direitinho também, graças a Deus tem todos os materiais, mas ainda tem uma divulgação dentro da igreja ainda, não está ainda como deveria ser uma maior divulgação assim. Eu creio que o senhor vai abrir, a hora que abrir a prefeitura, eu creio que as coisas vão melhor. Porque a gente não pode nem panfletar ali na cidade, não pode. É proibido, assim, por determinação, assim. Então tem que ser um trabalho muito delicado, assim, para fazer, porque não pode. Sim. A cidade, como é cidade turística, assim, eles não deixam. E a gente já entrou com um pedido formal até, inclusive, prefeitura para fazer, mas não conseguimos assim. Então tem que ser uma coisa suave e de outro formato que não é esse aí. Sim. Então eu não posso chegar numa esquina e fazer, numa praça e fazer. Eu não consegui fazer isso aí. Sim. E Adilon, queria fazer uma pergunta que o Adilon trouxe esse assunto de divulgação dos materiais e até nas outras congregações. Tu lembra mais ou menos assim como foi esse início? Como que tu desenvolveu esse relacionamento com essas pessoas? Isso aí foi através, da verdade, de um empresário de Cachoeira do Sul, que é o Leandro da Provida, né, muito meu amigo, e através dele aí de Cachoeira do Sul, aqui uma família de empresário aqui em Butiá se converteu, toda a família através dele, né? Ele foi usado por Senhor, e esses material e a terapia começou assim através disso, né? As pessoas começaram a passar, né? Esse irmão, esse empresário de Cachoeira do Sul falou, né, de mim para eles, né? E eu fui ver, na verdade, um prédio para eles alugar, que eles montaram uma clínica aqui da Provida, aqui em Butiá. E ali eu comecei a fazer a amizade com esse empresário, né? E hoje eles estão aqui na igreja congregando com nós, né? E aí a esposa dele estava desenganada até, foi em vários lugares em Porto Alegre, né? Através de depressão, né? Aí eles vieram aqui na igreja, a gente fez 2, 3 terapias com ela, e glória a Deus que Deus curou ela, né? Ela aceitou Jesus, ela se batizou, depois veio o filho dela, depois veio o marido, depois veio o resto da família toda. Não é mesmo? Né? E aí o que está acontecendo? Uns estão passando para os outros, né? Na verdade, né? E tem alguém que te auxilia a realizar esse acompanhamento? Tem. Sim, tem os irmãos aqui. Os membros eu agradeço a Deus, assim, agradeço a Deus pelos vasos que o Senhor levantou, amém? Porque nós somos um corpo, né? E eu agradeço a Deus que os irmãos aqui, eles pegam junto, né? E eu quero compartilhar com todos os irmãos que essa obra, se não tivermos amor, não adianta nada, irmãos. Primeira coisa é o amor e a simplicidade. As pessoas têm que ver o amor em nós, por isso. Nós temos um grupo aqui na igreja de Butiá, né? E o que eu faço? Às vezes eu ligo, mando um WhatsApp, como é que você está, irmão? Tá tudo bem contigo? É o amor, é fazer a diferença. Eu tenho que me humilhar muito, irmãos. E é isso que eu tô vendo, assim, essa obra aqui foi muito trabalhada. A gente passou, assim, uma batalha muito forte aqui, vindo de Cachoeira do Sul para cá, né? Foi um pegar muito forte, assim, só Deus mesmo, irmãos, né? E eu creio que Deus deu a vitória e está dando a vitória em nome de Jesus, né? Porque as pessoas estão vendo muito amor, né?
Sim, vocês utilizam os materiais para esse acompanhamento com as pessoas? Tudo. Sempre o material. A terapia já vai o material. A gente só não faz terapia assim, 2, 3 terapias. Só uma terapia já vê a dificuldade que a pessoa está passando. É um problema conjugal. Então já vai esposa e modelação. Perfeito. E essa pessoa leva para outra congregação, vai passando lá na igreja, tal, elas fazem terapia, eles têm os materiais. Então o que está acontecendo? O povo de outra denominação estão vindo comprar os materiais. E estão abaixando o aplicativo Pão de Judá. Tem uma pergunta Esse aplicativo no YouTube em relação a que o Adilon respondeu, né? De ter pessoas auxiliando. E eu gostaria que o Adilson também respondesse, né? Como é que é ter outros irmãos ajudando na obra, né? Pegar irmãos e também dar esse ânimo para eles e dar trabalho para eles te auxiliar também no crescimento dessa obra. Amém, irmão? Eu acho que é fundamental isso aí, né? Porque a obra não é de uma pessoa só, né? A obra é do corpo. E a participação dos irmãos e eles se engajarem, né, nesse trabalhar é fundamental. Porque vejam que quando a gente... o trabalho de formiguinha ele é bem mais eficiente às vezes e muitas vezes você pode ver que pelo ministério também falou, que nem o ministro falava, muita gente queria fazer tudo a gente. Não é. É distribuindo o peso para cada um que a obra vai. É fazendo com que cada um... Quando tu pega o peso para levar, tu tem que saber daquele material que tu vai levar, que tu vai entregar. E aí, a partir daí, também tu cresce em vida. Tem toda uma estratégia por trás do entregar o material, de passar um estudo, de cada um levar alguma coisa. Tu não pode dar o que tu não tem. Então, tu tem o tempo inteiro que tá se carregando, se fortalecendo para poder estar... Aqui o Ministério fala, né? Nós somos doadores, né? Sim, Adilson, ali na microrregião de vocês tem um programa de Bem com Cristo, né, a rádio, e eu já vi que tem vários irmãos da cidade de Bento Gonçalves que participam. Tu percebe, assim, a importância e o desenvolvimento desses irmãos que participam na obra, assim, com um programa de rádio? Como que é para ti, como presbítero, também incentivar eles a participarem? Sim, tem a Irmã do Tempo, tem participação eles convidam aqui. Então, a rádio ali faz com que essa movimentação de, irmão, participa aqui, participa ali, todo mundo se exercitando na obra, você vai entender que todo mundo está se esforçando, entendeu? Então, é muito importante movimentar o corpo, assim, para que eles ficam felizes, ficam até com medo no primeiro instante, mas depois eles ficam felizes de ter participado também, né? Sim. E eles também, cada vez que tu vai participar, tu vai te empenhar, olha, algum assunto, tu vai falar, e aí tu vai buscar mais. Então, são tudo formas que o Espírito faz para que a gente venha crescer em vida e levar ao próximo, né? Verdade. Com tudo que a gente falou aqui, né, de ter amor à obra, né, amar a Deus em primeiro lugar, a gente já junta com o seminário Reconstrução Espiritual, que ele também fala, né, que tem que ter amor a Deus em primeiro lugar. É isso que um reconstrutor tem. Neemias tinha isso, porque senão a gente deixa o muro para depois, né? Se a gente se ama, né, mais do que a Deus, e a importância também de usar todo o corpo. Neemias também fazia isso, né? Ele usava todas as famílias ali, delegava a função, então tinha uma administração, uma responsabilidade, e esse seminário veio de cheio, assim, para colocar as coisas em ordem. Mas nossa audiência aí... Vamos dar um pulo aqui no YouTube, vamos ver, tá com 112 assistindo no YouTube, tem 16 no Facebook e no Voxels. No Voxels, antes que eu vi, tava em 18. Eu não tenho que aumentar essa audiência. Vamos Eu acho que o pessoal tá pegando umas férias, hein, Sérgio? Será que a praia já tá atrapalhando? Pois é. Deve ter internet, né? A gente tá aí, faltando 2 minutos. Vou pedindo aqui já para os nossos presbíteros, então, deixar as considerações finais. Começar com o Adilon aí, 1 minutinho. Eu queria só compartilhar um pouquinho, que eu me esqueci de uma coisa que eu achei bem interessante ali no começo da construção espiritual, foi falar sobre o dízimo, né? Eu não sabia o que é, quando eu vim para Butiá, eu não sabia o que era redízimo. Amém? E tanto é que aqui só tinha uma pessoa que era dizimista, né? E a minha esposa, a gente não sabia, minha esposa pegava e dizimava para a cachoeira. Sim. A gente não sabia como é que funcionava o redízimo, depois a gente aprendeu, né? Amém? Mas errando que a gente aprende, né, irmãos? É verdade. Então eu agradeço a Deus por isso que é muito interessante a gente ouvir os materiais, né, os seminários,
é uma benção a comida que nós temos, né, irmãos? É verdade, Agilon. A gente agradece. Olha, de todos os compartilhares aí dos presbíteros que participam do Reciclagem, a gente sempre aprende uma coisinha nova ou revisa, né? Às vezes coisas que caem em esquecimento. Interessante isso aí. Com certeza. Adilson. O que eu entendo, assim, que a obra de Deus, a obra única de Deus é essa, né? Que a gente não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, que a questão é, como é que eu estou com o Senhor? Então, para o Senhor me usar, para nos usar como no trabalho, no ministério, nós temos que estar livre de impedimento. Né? Então, é isso que o Senhor está fazendo hoje. É que eu fique livre desses impedimentos, dessas coisas ainda, do velho homem, da carne, para poder ser usado pelo Espírito e ganhar aquilo tão que a gente quer, que é a paz, que é o prêmio da soberana vocação. É isso que o Senhor quer de nós. Por isso que Ele quer o tempo inteiro, fica querendo que eu me negue. O tempo inteiro, para mim, não fazer o que eu quero e fazer o que Ele quer. E que nós viemos prosseguir para o alvo, né? E esquecendo das coisas que passaram. E amém, né? Isso aí, Adilson, Adilon, muito obrigado pelo compartilhar mais um quadro Reciclagem da Visão. A gente agradece a participação, os compartilhares, experiências. Isso é sempre bom, né? Tá aí reunido com os irmãos. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Amém. Uma boa noite para todos vocês aí. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos.